Vamos imaginar que você trabalhou durante toda a sua vida cultivando o hábito de poupar, de investir corretamente e você conseguiu alcançar um patrimônio de R$ 1 milhão. Você juntou o patrimônio de R$ 1 milhão investido. Será que com esse patrimônio de R$ 1 milhão você pode deixar de trabalhar se você quiser? Será que com R$ 1 milhão você consegue se aposentar, ter a sua liberdade financeira e viver de renda só com juros desse dinheiro? É essa pergunta que eu vou responder para vocês no vídeo de hoje. A gente vai fazer algumas simulações para entender o quanto rende R$ 1 milhão. Qual a rentabilidade mensal para você saber se você juntando essa quantia você consegue ou não atingir a sua liberdade financeira. Então, se você quer entender mais sobre isso e descobrir quanto rende R$ 1 milhão investido, fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar tudo para vocês. Mas antes da gente começar, roda a vinheta! Fala, sócios e sócias, tudo bom com vocês? O meu nome é Álvaro Matheus e esse é o canal do Sócio Investidor. Bom, e aquele recadinho antes da gente começar o vídeo rápido aqui. Se você está me vendo pela primeira vez aqui nesse vídeo, não se esquece de clicar no botão de inscreva-se aqui embaixo, tá? Clica aqui embaixo no botão de inscreva-se para você fazer parte da nossa comunidade de sócios investidores que só tá crescendo aqui no YouTube. A gente tá com a meta de bater 500 inscritos, a gente tá bem perto disso. Então clique aqui no botão de inscreva-se e vem fazer parte da nossa comunidade de sócios investidores. E se você gostar desse vídeo, se ele te agregar algum valor, você achar as informações que eu passar aqui para você interessante, clique aqui no botão de curtir, tá? Para eu saber que vocês gostaram do conteúdo e eu trazer mais vídeos relacionados, beleza? Mas agora vamos lá, vamos pro vídeo. Álvaro, eu tenho o sonho de ter R$ 1 milhão investido, essa é a minha meta financeira e eu espero um dia chegar lá para poder me aposentar e viver de renda. Esse é o pensamento de muita gente, tá? Muita gente quer chegar naquele número que é muito significativo no mundo dos investimentos, que é o 1 seguido de 6 zeros, tá? Que representa o R$ 1 milhão investido, para você de fato se tornar um milionário, né? Então muita gente tem um peso muito significativo sobre essa quantia e quer atingir esse objetivo, é uma marca muito importante para o investidor. Só que o ponto é o seguinte, muita gente quer atingir esse valor para atingir a suposta liberdade financeira, mas nem sabe exatamente o quanto esse R$ 1 milhão vai gerar de renda para ela, para que ela saiba de fato se ela vai poder deixar de trabalhar quando atingir essa quantia ou não, tá? E tudo isso depende do seu padrão de vida. Então, R$ 1 milhão dá para viver de renda? A resposta é que depende, tá? Depende do seu custo de vida. Se você gasta muito, você não vai conseguir manter seu custo de vida com R$ 1 milhão. Se você tiver um gasto mais baixo, talvez você até consiga. Mas como é que a gente vai responder essa pergunta hoje? Eu vou compartilhar a tela do meu computador aqui para vocês e a gente vai fazer algumas simulações, tá? Para vocês entenderem o quanto rende mensalmente R$ 1 milhão, tá? Na taxa de juros de hoje, que é a Selic, que está em 13,75, e a gente vai fazer simulações também com fundos imobiliários, tá? E aí você vai ver o rendimento que você vai ter tendo essa quantia e você vai conseguir se programar e ter a certeza que se você vai poder se aposentar ou parar de trabalhar ao atingir esse valor ou não, tá? Então, para você se programar melhor, eu tô trazendo esse vídeo aqui. Então, vamos lá, vou compartilhar a tela para a gente conversar sobre isso. Pronto, pessoal, eu já tô aqui com a nossa calculadora aberta aqui, tá? Nossa calculadora de juros compostos, pra gente fazer a simulação. Vou deixar o link da calculadora aqui embaixo na descrição, tá? Para vocês acessarem e fazerem as simulações de vocês também, tá? Essa calculadora é muito bacana, é de um cara que eu gosto muito, que é o Raul, tá? O investidor Sardinha. Depois vocês pesquisam e acompanham ele também, tá? Um cara show de bola. Então vamos lá, para nossa simulação aqui, valor inicial, tá? O valor inicial é o montante que você juntou, que são os R$ 1 milhão, tá? Então, você juntou R$ 1 milhão, beleza, esse é o valor inicial. Valor mensal é zero, a gente não vai colocar valor mensal. Por quê?
Porque a ideia é que você junte esse R$ 1 milhão e você vai viver de renda. Você não vai ter outra renda, você não vai mais trabalhar para aportar, você vai só viver dos frutos que esse rendimento, que esse investimento vai te gerar, tá? Você vai viver com a renda desse R$ 1 milhão, então você não vai aportar mais valor nenhum. Taxa de juros, vamos considerar aqui a Selic atual, tá? Que está em 13,75. A depender do momento que você esteja assistindo esse vídeo, a Selic pode estar maior ou menor, tá? No dia que eu tô gravando esse vídeo, dia 18 de setembro de 2022, a Selic está em 13,75, mas a depender de quando você assista, ela pode estar 14, 15 ou pode estar 10, 6, 5, não sei, tá? Quando você estiver vendo. É bom você pesquisar, só jogar no Google, taxa Selic atual, e aí ele vai falar para você com a Selic atual, mas hoje é 13,75. E a gente vai só alterar aqui de ano para mês, tá? Que seria a rentabilidade que a gente teria no ano, vamos colocar no mês e vamos calcular. Olha aqui, ó, presta atenção. Olha o resultado, total em juros, R$ 10.793,91. Essa seria a renda mensal que a gente teria investindo esses R$ 1 milhão na taxa Selic e recebendo, tá? Álvaro, então eu posso, se eu tivesse R$ 1 milhão, eu vou estar recebendo 10.793 para torrar com o que eu quiser? Sim e não, tá? Sim e não. Por que sim e não? Vamos lá. Se você juntou essa quantidade de R$ 1 milhão, lembra que essa taxa de juros, que é a taxa Selic, ela é uma taxa que vai variar. Hoje está em 13,75. Ela pode subir ou ela pode cair, a depender da performance da economia e das decisões do Banco Central. Então, você não vai manter essa rentabilidade de 13,75 para sempre. A tendência é que ela até caia, né? Porque, em média, o Brasil consegue uns 7%, 8%, 9% de taxa de juros. Mas não a 13. A 13 é um pico que a gente está vivendo aqui. Então, esse é um cenário imaginário, tá? Manter essa taxa de 13,75. Mas digamos que você consiga manter essa taxa de 13,75 ao longo do tempo, tá? Considerando que você consiga isso e que a Selic se mantenha a mesma, você ainda tem um outro ponto para analisar, na verdade dois, tá? Você tem o imposto de renda, porque quando você tem prejuízo nos seus investimentos, o prejuízo é seu, mas quando você tem lucro, o lucro é nosso, ou seja, seu e do governo, então você sempre tem que pagar imposto de renda sobre o lucro nas suas operações. Claro, dependendo do produto, alguns são isentos, mas quando você investe aqui no Tesouro Nacional, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês, que segue a taxa Selic, você tem que pagar imposto, beleza? E aí, tem um imposto que vai de 22,5% até 15%, mas se a gente também desconsiderar o imposto, ainda tem um outro efeito que vai influenciar muito aqui, que é a inflação, tá? O fenômeno da subida dos preços e da perca do valor monetário. Imagina o seguinte, você juntou R$ 1 milhão e você começa a receber esses R$ 10.700 por mês, tá? E aí você começa a torrar esse dinheiro, torrar. Daqui 5, daqui 10 anos, você vai continuar recebendo esses 10.793, se a taxa não mudar, concorda? Beleza. Mas as coisas que você compra hoje com R$ 10.700 não vão ser nem de longe as coisas que você vai comprar daqui 10 anos com os mesmos R$ 10.700. Esse é o fenômeno da inflação. Se você está indo no mercado, está fazendo compras, você está vendo que o preço de tudo está subindo, está tudo ficando mais caro. E essa é a tendência, tá? As coisas realmente ficam mais caras ao longo do tempo, porque a nossa moeda ela perde valor ao longo do tempo e as coisas tendem a ficar sempre mais caras. Então, o que você comprava com R$ 10.000 por mês hoje, você não vai comprar com R$ 10.000 daqui a 5, 10 anos, tá? Então, a tendência é que se você faça isso, a sua qualidade de vida vá sempre diminuindo, a menos que você reponha o valor da inflação, tá? Então, você vai ter que reinvestir pelo menos o valor da inflação. Então, se a gente pegar aqui uma inflação histórica no Brasil, que roda algo perto de 4, 5, 6%, se a gente reduzir 5% aqui da nossa taxa de juros, não vou fazer a conta exata, tá? Vou só diminuir aqui para não bugar a mente de vocês com conta matemática. Se a gente tirar 5% aqui dessa rentabilidade, a gente vai ter aqui 8,75, tá? Olha, 8,75 já diminui a sua renda mensal de 10.700 para 7.000. Ou seja, você perdeu já quase R$ 4.000 aqui. Para onde foram esses 4.000?
esses R$ 3.700 você vai reinvestir no tesouro, porque você tem que repor a inflação. Isso não quer dizer que você vai ficar mais rico, você vai ter mais dinheiro, não. Isso é só para você manter o seu nível de vida, tá? O seu custo de vida de agora, para você manter, você tem que reajustar pelo menos o valor da inflação. Então você teria R$ 7.000, isso se a taxa de juros se mantesse a 13,75, o que não vai acontecer, e sem contar com o imposto de renda. Álvaro, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Existe uma alternativa que pode ser interessante para vocês, que são os fundos imobiliários, tá? Eu vou deixar aqui em cima, ou vai estar do lado de cá, uma playlist que eu falo só sobre fundos imobiliários aqui no canal, tá? Para vocês entenderem um pouco mais. Mas eu trouxe aqui, por exemplo, o BTLG, que é um fundo imobiliário de logística. Você está investindo em imóveis e você recebe mensalmente renda desses imóveis isento de imposto de renda. Então vamos lá, você já reduziu o problema do imposto de renda, você não paga imposto nos rendimentos e você vai viver, ao invés de juros, de aluguel. Beleza. Então vamos lá. Qual a rentabilidade média nos últimos 12 meses? 8,45. Lembra que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas como a gente está falando de fundos imobiliários, eles tendem a pagar, principalmente fundos de tijolo que investem em imóveis, a pagar com uma certa frequência, uma certa perenidade e reajustar os seus aluguéis pela inflação. Então, se os aluguéis são reajustados pela inflação, você tende a mensalmente ou anualmente, ou quando for reajustado, você receber mais dinheiro, tá? Então, você já matou dois problemas aqui. Você já matou o problema de imposto de renda, porque os rendimentos são isentos de imposto de renda, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo. E o segundo problema é a parte da inflação. Se você comprar fundos de tijolo e receber aluguéis, você vai ver, se você manter essas contas por muito tempo, que esses dividendos desses fundos imobiliários, esses aluguéis, eles vão aumentar, porque os aluguéis dos imóveis físicos que existem de fato dentro desses fundos vão ser ajustados pela inflação. Então, quando eles são ajustados pela inflação, o aluguel sobe e você vai receber mais dinheiro também, tá? Então, você já matou dois problemas aqui. E aí, a sua rentabilidade seria de 8,45, já uma rentabilidade real, que a gente pode considerar, porque é reajustado na inflação, e uma rentabilidade líquida, porque não tem imposto de renda. Então, aqui seria 8,45, tá? E aí, sendo bem conservador, você conseguiria uma renda de uns R$ 6.700 investindo em fundos imobiliários, se você tiver R$ 1 milhão, tá? E aí você pode ficar tranquilo quanto à inflação e você pode ficar tranquilo quanto ao imposto de renda investindo nesse tipo de veículo. Enfim, a resposta é que R$ 1 milhão você teria uma renda de R$ 6.700 aproximadamente. Esse valor é bom para você? Dá para você viver de renda? Não dá? Aí depende do seu custo de vida, beleza? Mas aqui já fica claro para você o quanto rende R$ 1 milhão. E aí você pode se programar para saber se você precisa de talvez mais de R$ 1 milhão para viver de renda, ou se você precisa exatamente dessa quantia, ou talvez às vezes menos. Se você quer ter uma renda de R$ 4.000 por mês, você não precisa ter R$ 1 milhão. Com menos você já consegue viver de renda, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês nessa simulação. E aí, com R$ 1 milhão você consegue ou não consegue viver de renda? Como eu disse, isso é muito relativo a depender do custo de vida que você quer ter, tá? E além disso, você tem que levar em consideração a cidade que você está morando. Se você quiser morar em cidades com custo de vida maior, como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, se você quiser continuar aqui no Brasil, você vai ter um custo de vida mais elevado e talvez a quantia de R$ 1 milhão não consiga te proporcionar viver de renda, porque os custos lá realmente são mais altos. Mas talvez se você quiser morar no interior ou numa região mais para o outro lado do globo, mais norte, nordeste aqui no Brasil, você consegue custo de vida menor e tendo a mesma qualidade de vida que você não conseguiria custear nas cidades que eu citei anteriormente, tá? Então vale a pesquisa, além do seu custo de vida, da cidade que você quer viver, para de fato viver de renda. Lembra que é sempre uma conta. O quanto você ganha, menos o quanto você gasta. Se você
abaixo esse custo aqui, você tem a possibilidade de viver de renda mais fácil, beleza? Bom, e se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que tenham interesse em viver de renda ou que tenham a curiosidade de saber quanto rende R$ 1 milhão investidos. Bom, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.